Olá, o meu entrevistado de hoje é o coach Yuri Moraes, que atualmente é policial legislativo da Câmara dos Deputados, mas já foi aprovado no concurso do Ministério Público da União para o cargo de técnico administrativo. Então hoje ele vai contar um pouquinho da experiência dele enquanto concurseiro, enquanto estudava para esse concurso e como coach poder dar algumas dicas para quem está se preparando para esse certame. Então Yuri, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, qual a sua formação. Olá a todos, obrigado, Thaís, pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez no Estratégia Concursos. O meu nome é Yuri Moraes, eu sou servidor da Câmara dos Deputados, professor e coach aqui no Estratégia Concursos. E hoje eu vou contar para vocês aqui um pouco de como eu fui aprovado no concurso do MPU e falar um pouco sobre mim. Eu tenho 31 anos, sou de São Paulo, eu entrei para o serviço público como militar, eu era sargento da aeronáutica, eu entrei com 18 anos, fiquei 10 anos na aeronáutica, e aí no meio da minha carreira eu resolvi estudar para concursos públicos. Comecei estudando para a área policial, a minha formação, né, foi perguntado aqui, eu sou formado em educação física, não tem muito a ver com concurso, foi mais para ter o diploma e poder prestar concursos públicos. Então eu comecei estudando para a área policial, fiz algumas provas aí, tive algumas aprovações, mas também algumas reprovações. E em um momento ali do meu estudo, eu mudei um pouco o foco e foi quando eu fiz o concurso para a área de tribunais, para a área administrativa, do MPU e também do Ministério da Fazenda. Uhum. E para a gente poder entrar um pouquinho mais, né, nesses concursos que você disse que você já fez, alguns foram aprovados, outros você foi reprovado, né? Quais concursos aí foram os mais importantes que você tem na sua carreira de concurseiro? Certo. Nessa questão de aprovação, né, e reprovação, até eu costumo falar para os meus alunos do programa de coaching que eu sei lidar com as duas situações, né, a boa quando a gente é aprovado e a não tão boa quando infelizmente a gente não é. Mas as reprovações, elas servem como um parâmetro para que a gente possa ajustar ali a preparação, perceber os erros que estão sendo cometidos, né, e evitar que eles se repitam. Então, ao longo dessa minha trajetória aí, de até passar no concurso da Câmara, que foi o último, fui aprovado no concurso do Senado para policial legislativo, concurso de agente da Polícia Federal, concurso do Ministério Público da União para técnico administrativo, concurso de analista administrativo do Ministério da Fazenda, e aí depois eu voltei para a área policial de novo, escrivão da PF, agente da PRF e, por fim, agente de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, que é o concurso que eu estou hoje e é onde eu trabalho. Uhum. E para o concurso do Ministério Público da União, né, você estudou quanto tempo para esse concurso? Você chegou a estudar sem ter edital na mão? Assim, como que você fez para poder manter a sua motivação? Certo. Como eu falei, né, eu estudava para a área policial, então eu mudei o meu foco. E eu mudei esse foco porque eu vi que o concurso do MPU, na época, ele estava autorizado. E aí existiam ali notícias de que o edital estava prestes a abrir. Então, quando foi em janeiro, mais ou menos janeiro, fevereiro de 2013, eu iniciei os meus estudos focado, então, no concurso do MPU. Quando foi em março, o edital saiu, no dia 21 de março, saiu o edital. E aí, como eu trabalhava e estudava, eu tinha pouco tempo, né, para me dedicar ao estudo, eu tive que aproveitar ao máximo essa reta final ali para o concurso do MPU. Inclusive, eu peguei férias no trabalho no último mês antes da prova para poder me dedicar integralmente. E aí foi quando eu intensifiquei os meus estudos. A prova do MPU, ela ocorreu em maio, então, de quando eu comecei até a data da prova do MPU foram mais ou menos 4 a 5 meses. Só que eu gosto também de deixar claro que não foi só esse tempo, né? Eu vinha já de uma bagagem, de um estudo, apesar de ser para outra área, mas com matérias em comum. Então, o estudo nas matérias básicas eu já vinha fazendo há um bom tempo. Uhum. Você comentou, né, que você trabalhava durante a sua preparação, depois a gente vai falar mais sobre isso. Você comentou também, né, de outros concursos que você fez, como o MPU, que desviou um pouquinho da sua área. Então, quando que você acha, Yuri, que vale a pena fazer um concurso, mesmo que não seja aquele concurso dos sonhos, né? O que deve ser levado em consideração? A região para onde vai ser lotado, as matérias, o que tem em comum, a carreira em si, a remuneração. O que você acha que deve ser os critérios na hora de decidir esse concurso eu vou fazer, mesmo que não seja o concurso dos sonhos ainda? Bom, principalmente, né,
Por exemplo, caso a pessoa esteja se preparando para um concurso, o concurso dela dos sonhos, ele não tem a previsão, ou então a previsão é que o concurso vai demorar um pouco mais, aí eu acho que seria um fator interessante para ela, de repente, mudar o foco dela e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. E aí, nesse caso que a gente quer chamar a sua atenção para o concurso do MPU, uma excelente oportunidade, o edital está prestes a abrir. É um concurso que, tradicionalmente, nomeia muito mais pessoas do que o número de vagas do edital. Então, nesses casos, basicamente, quando o concurso que a pessoa quer não está para abrir, e aí ela aproveita a oportunidade que aparece para conseguir uma vaga no serviço público, né? De repente, a pessoa não está trabalhando, quer conseguir um cargo, trabalhar num cargo, de repente, para continuar os estudos dela para o cargo dos sonhos, aí ela pode, sim, aproveitar essa oportunidade. A gente estava até conversando, né, que o atual cenário que nós estamos vivenciando não é dos melhores, né? Tanto na política como na economia. Então, principalmente nesses casos, é importante aproveitar os concursos que abrirem. Um momento aí de muitas incertezas, a gente não sabe como vai ser futuramente. Então, aproveitar ao máximo que surgir. Mas tem que lembrar das matérias que está estudando, né? Não dá para você tá estudando 10 matérias de um concurso, depois tem que estudar mais 10 matérias novas, aí nem dá tempo, né? Sim, claro. É lógico que o ideal é manter o foco no concurso, ali na área que a pessoa deseja, né? Não querer sair atirando para todos os lados, mas existem casos que a pessoa pode avaliar ali de apenas adaptar um pouco o estudo dela, e aí, por exemplo, as matérias mais específicas, né? Depois a gente vai falar um pouco até mesmo sobre o MPU, aí essas matérias elas entrariam ali na reta final mesmo. Então, a pessoa ninguém tem condições de estar estudando todas as matérias ao mesmo tempo, né? Aí tem que ter uma estratégia boa ali de preparação, aproveitar o estudo que ela já tem nas outras, né? E saber organizar ali e distribuir o tempo nessas matérias. E lembrando que quem faz concurso faz para passar, né? Então também levar em consideração o cargo que vai trabalhar, né? Mesmo que seja um concurso escada, como dizem, né? Não dá para você trabalhar insatisfeito pensando só na remuneração, então é preciso levar em consideração também o trabalho que vai ser executado, né? Exatamente. E foi como eu falei, se a pessoa deseja conseguir um cargo, né? Então é importante aproveitar ali essa oportunidade. Caso a pessoa possa se manter estudando e talvez prefira esperar o concurso dos sonhos, aí também não tem problema. É uma decisão em que a pessoa, cada um sabe, né, melhor, assim, sobre si, o que é melhor, o que prefere, né? Falando sobre conhecer melhor a carreira, vale lembrar que aqui no canal do YouTube, né, na playlist do quarto das carreiras, há entrevistas que eu fiz com servidores do MPU, tem uma oportunidade de conhecer aí melhor a profissão, ver se encaixa, se é algo que realmente quer, antes de fazer a prova, poder conhecer melhor a carreira e quem sabe se sentir ainda mais estimulado, né, a fazer a prova e almejar o cargo. Então, a gente falando um pouquinho, ainda quer completar alguma coisa, Yuri? Até aproveitando o que você estava falando, assim, nosso objetivo aqui nessa entrevista também é poder estar estimulando, né, que possa servir como uma injeção de ânimo naquelas pessoas que estão se preparando para o concurso do MPU. E se de repente você que está nos assistindo não está estudando para o concurso do MPU, de repente tomar uma decisão, né, se vale a pena ou não, se no seu caso específico você quer tentar essa oportunidade, né, e é por isso que a gente quer aqui passar algumas informações para vocês para te ajudar também nessa decisão. E trazendo para a prática, né? Atualmente você acha que dá para conciliar o concurso do Ministério Público da União com quais outros concursos para quais áreas? Sim, os concursos da área de tribunal, concursos para a área administrativa, né? Muitos são possíveis de conciliar com o estudo para o MPU. Um concurso também que muitos concurseiros estão aguardando, que é o de técnico legislativo da Câmara dos Deputados. As matérias do concurso da Câmara, elas são comuns, muitas matérias são comuns ao edital do MPU, de técnico administrativo. Como o concurso da Câmara, a previsão é que ele abra somente no ano que vem, então as pessoas que estavam estudando para esse concurso, é interessante elas aproveitarem e agora, na reta final, direcionar o estudo delas para o MPU. Também está prestes a abrir CLDF, né? A gente não sabe ainda ao certo quais matérias serão cobradas, mas provavelmente também poderá ser conciliado o estudo aí para CLDF, MPU, depois Câmara dos Deputados, né? Nessa sequência.
concurso foi em 2013, né? Então, na Sim. ocasião, que materiais você utilizou para se preparar? Aulas presenciais, telepresenciais, videoaulas, PDFs, livros. E atualmente, né, o que você acha que são as principais vantagens e desvantagens desses métodos? Bom, quando eu estava me preparando, né, ao longo ali da minha preparação, não só para o MPU, eu utilizei vários materiais. Eu utilizei aulas telepresenciais, livros, videoaulas, material em PDF, também curso em áudio, né? Como eu trabalhava, eu ia no ônibus do trabalho lá para a aeronáutica, eu aproveitava esse tempo ali no ônibus para ouvir um curso em áudio, uma legislação em áudio, né? Depois, até mesmo falando do MPU, tem uma matéria que é a legislação do MPU. Eu tenho essa lei em áudio, né? Então eu ouvi muitas vezes, inclusive eu compartilho essa legislação em áudio com os alunos do programa de coaching, né? Para que eles possam também se preparar melhor. Então, só complementando, né, que a sua pergunta, eu utilizava vários materiais. Hoje, qual é o material que eu recomendo, assim, principalmente para as pessoas, para os alunos, né? É o material em PDF, pelo fato de ele já ser direcionado, ele focado em cima do edital, é uma forma da pessoa se preparar mais rápido, também com muitas questões para ela poder praticar ali no estudo. E nas matérias que a pessoa ainda não teve contato, de repente, matérias específicas do concurso, aí eu indico as videoaulas. Era o que eu utilizei, por exemplo, em matérias específicas como administração de recursos materiais e administração geral e pública. Nessas eu usei principalmente videoaulas, que eu ainda não tinha um contato, né? Sem dúvida nenhuma, uma das principais dificuldades de todo concurseiro é conseguir aprender ou memorizar todo o conteúdo que vai ser cobrado no dia da prova, né? Então, como que você fazia para poder absorver esse conteúdo? Você estudava uma matéria por vez, fazia ciclos, fazia resumos, onde que as questões entravam aí também, mais ou menos quantas horas por dia você estudava? Então, na prática, né, como que era a sua rotina de estudo? Sim, essa dificuldade, né, de assimilar uma quantidade grande de informações, ela é natural, né, normal as pessoas sentirem essa dificuldade. E assim, eu aproveito para dar uma dica, né, que numa primeira leitura ali no estudo ali, a pessoa não vai conseguir assimilar tudo. É importante que ela dê sequência ali no estudo, grifando o material dela, para que depois ela volte fazendo revisões, lendo, e aí vai ser uma leitura mais rápida, e aí pela repetição ela vai conseguindo assimilar. Então, não se preocupe, não queira memorizar tudo na primeira leitura, é praticamente impossível. E como eu fazia, então? Eu utilizava o ciclo de estudos, então é até a metodologia que a gente utiliza aqui no programa de coaching do Estratégia. Eu trouxe aqui também uma folha, que foi o planejamento que eu fiz para mim, um ciclo de estudos na reta final para o concurso do MPU. Como eu falei, eu peguei férias no meu trabalho para poder me dedicar ali na reta final. E aí, no último mês, para a prova, eu fiz um ciclo de 16 horas. E aí, eu distribuí ali as matérias. Eu estudava mais de uma matéria por dia. Eu intercalava ali entre as matérias. E aí, eu coloquei elas na ordem de prioridade, matérias com peso maior na prova e também matérias que eu ainda tinha pouco contato. E assim, eu fui distribuindo ali a carga horária nelas e fui estudando até a data da prova. Eu consegui fazer uma média de 160 horas. É claro que no dia ali, às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? É importante também não exagerar, né, nessa reta final. Também é importante um intervalo para descanso, entendeu? Para que haja qualidade no estudo. Então, Só até falando desse ciclo, né, uma das coisas que eu achei mais interessante é que às vezes a gente vê, principalmente em redes sociais, né, uns ciclos que foram feitos à mão, todo colorido, cheio de coisas, né, cheio de gráficos. E na verdade, né, para quem tem tempo, quer fazer, até quer ter isso como uma distração enquanto se dedica de certa forma aos estudos também, é bom. Mas para quem não tem muito tempo, para quem não tem muito essa questão de coloridinho, não precisa, né? Basta pode ser algo mais simples, né? Mas é importante ter o ciclo. Sim, é importante ter o ciclo, né? Até para que você consiga distribuir melhor o tempo das matérias. Depois a gente vai falar mais à frente. Um dos erros que são cometidos é a pessoa estudar muito uma matéria e pouco tempo outra matéria. E aí vai haver um desequilíbrio, né? É importante se preparar para todos, né? E de acordo ali com a prioridade, com a incidência em prova. Então, o ciclo que eu fiz aqui, ele foi feito bem de forma simples, eu fiz à mão mesmo.
dividir ali as matérias, porque eu não tinha muito tempo, então eu não podia ficar perdendo tempo enfeitando muito ali, fazendo gráficos, planilhas. Se a pessoa tem acesso a esse recurso, tem um tempo para poder fazer isso, ok, mas também se você não tem, ou prefere fazer algo mais simples, não tem problema. O importante é você distribuir o tempo ali nas matérias, ter um planejamento para você poder seguir e estudar, né, que é o principal. Se preparar bem para a prova. O que deve ser levado em consideração na hora de fazer o ciclo? Quantas horas você tem? Quantas disciplinas você tem que estudar? O que deve ser levado em consideração? Sim, a pessoa tem que ver a disponibilidade dela de tempo para estudo, né? Muitas vezes as pessoas têm que trabalhar e conciliar com o estudo, então vai depender da disponibilidade que ela tem no dia. E aí tem matérias com peso maior na prova, e aí nessas matérias, por exemplo, até eu coloquei aqui no meu, matérias de administração geral e pública, matéria de administração de recursos materiais, português, essas foram matérias que eu coloquei uma carga horária maior, para que eu pudesse me dedicar mais tempo nelas. O peso nelas na prova era maior, o número de questões na prova era maior. Já outras matérias eu fui colocando uma carga horária menor, de acordo também com a base que eu tinha em cada uma delas. Sobre o estudo também, lembrando aqui da pergunta que você fez, fala também que, por exemplo, do resumo, né? Uhum. Aí muitas pessoas ficam na dúvida, né? O resumo vale a pena fazer, não vale? Bom, pessoal, o resumo ele é uma técnica muito boa de estudo, sem dúvidas. Só que o resumo ele demanda muito tempo. Então, se a gente está falando aqui de um estudo objetivo, um estudo de otimizar os estudos, é melhor que você evite fazer resumos, né? Você precisa, primeiramente, avançar no estudo ali das matérias, cumprir o conteúdo ali do edital, e aí, caso você já esteja mais avançado no seu estudo, você até pode utilizar o resumo. Mas aí para alguns assuntos específicos, não fazer resumo para todas as matérias. Isso aí demoraria muito tempo, né? Uhum. O que a gente recomenda é que a pessoa esteja lendo ali o material dela em PDF, por exemplo, fazendo as marcações, as anotações no próprio material, e aí depois, na hora dela fazer uma revisão, ela vai ler apenas aquelas marcações. Isso aí vai tornar o seu estudo mais produtivo, você vai estudar de forma mais rápida, e aí vai ter um bom desempenho, um bom resultado nessa preparação. Até assistindo um vídeo de uma coach aqui do Estratégia, né, que é algo que eu também assistindo vídeo de vocês aprendo, né, ela tem um ditado que diz que quem grifa tudo não destaca nada. Então, até para começar a grifar, é preciso ter técnicas também, né, porque teoricamente os grifos servem para quando você voltar para fazer a sua revisão, você lê apenas aquilo que está grifado. Se você grifa tudo, você vai ler o material de novo, né? Então, vocês, coaches, também dão essas dicas de como grifar, como fazer, né? Sim, porque é importante que na revisão a pessoa não estude de novo. O aluno, ele faça apenas a revisão daquelas informações mais importantes, né? E aí uma dúvida natural mas qual é a informação mais importante, né? Isso, aos poucos, por meio do estudo, até mesmo pela resolução das questões, a gente consegue ver como aquele assunto é cobrado em prova. Além disso, o próprio professor aqui do curso, quando ele está elaborando a aula, ele já vai destacando ali quais são os principais pontos para efeito de prova. E, assim, uma dica que eu dou para os alunos é procurar ali destacar aquelas informações que não são tão óbvias, né? E de certa forma, relacionar aquilo ali com alguma coisa que ela já conheça, fazer anotações ali no próprio, na lateral do material também, eu acho uma técnica boa para a pessoa também conseguir avançar num estudo produtivo. Uhum. E lembrando, né, que a gente está falando que o coach ajuda, que o coach ensina, tudo que isso, a maioria das coisas que a gente está conversando, né, tem artigos, tem vídeos no YouTube, então, de forma gratuita, a pessoa pode ter acesso a esse conteúdo, seja no canal do YouTube do Estratégia, ou no próprio canal dos coaches aqui do Estratégia, tudo tem muito conteúdo gratuito que eu tenho certeza que vai ajudar você a ficar cada vez mais perto da aprovação. Eu brinco que o coach não faz milagre, né, ele não vai fazer o aluno, coach, como vocês chamam, ser aprovado. Mas ele vai dar o atalho, ele vai mostrar o que ele já errou, o que ele tem de experiência que os outros já erraram, para fazer com que o coach erre menos ou não erre, consiga aprovação de forma mais rápida, né? Exatamente. A gente trabalha bastante essa questão do acompanhamento, também da orientação, né? E vamos supor, o edital abrindo, o concurso ali na reta final, né? O momento que a pessoa tem que tomar cuidado para não se desesperar, né?
E aí manter aquela tranquilidade, manter o estudo ali com planejamento nas matérias ali principais e dar uma sequência no estudo. Uhum. E Yuri, você tinha dificuldade em alguma disciplina? Se sim, como que você fez para superá-la? Bom, a minha dificuldade maior, falando do concurso do MPU, foram nas matérias que eu ainda não tinha contato. Por exemplo, administração geral e pública, administração de recursos materiais. Então, nessas matérias, eu utilizei bastante videoaulas para poder, primeiramente, ter uma noção da matéria, né? A administração geral e pública, por exemplo, são muitas teorias, vários autores, cada um tem a sua visão, né? Então, o que me ajudou bastante, primeiramente, foi assistir videoaulas, e aí depois complementei com material em PDF e resolvi muitas questões também, uma técnica muito boa. Quando a pessoa está resolvendo questões também, ela está, de certa forma, revisando o material dela também e se preparando bem para a prova. Na semana da prova, até na véspera da prova, né? Às vezes a gente vê concurseiro que assume os extremos, né? Aquele que vai para o cinema, relaxa, sai com a família, sai com a namorada para poder relaxar de fato e na prova, estando mais tranquilo, estando mais relaxado, acreditando que vai fazer uma prova melhor. Outros, né, que acreditam que não, que até o último minuto precisa ler alguma coisa, fazer uma revisão, às vezes vai com um papelzinho para a prova, só para de ler na hora que vai começar de fato a prova, acreditando que vai se sentir mais seguro, porque vai estar com todo o conteúdo fresquinho. Como que foi o seu caso e o que você aconselha? Certo. Bom, o ideal é a pessoa tentar manter o equilíbrio, lógico, assim como tudo na vida, né? Então, nos concursos não é diferente. Você falou dos extremos, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Nem muito exagerado, também não, nem tão relaxado, né? Digamos assim, no estudo. Bom, no meu caso, como eu falei, eu tinha pouco tempo para a data da prova, então eu precisava aproveitar ao máximo esse tempo. Peguei férias, então praticamente eu estudava de manhã e à tarde, né? Parava à noite, lógico, é importante o descanso, né? E eu estudei até a véspera da prova. Pelo menos, para mim funcionou, né? Para mim funciona. É importante, você que está nos assistindo, que você conheça os seus limites, entendeu? E respeite os seus limites. Se tem umas pessoas que conseguem estudar um pouco mais, né? Mas vá no seu limite. Não é necessariamente a quantidade de horas que você estudou, é a qualidade nesse estudo. Então é importante se conhecer, cada um sabe melhor, né? O seu limite ali, respeitar isso, né? De certa forma, saber administrar e conciliar o estudo com as outras atividades também. Lembrar que, assim, não vai esquecer de tudo da sua vida, deixar tudo de lado, porque você está estudando. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ter equilíbrio, né? O estudo é importante se dedicar, mas também não pode abandonar tudo, assim, e entrar numa situação que fica meio desesperadora, né? Eu achei uma coisa muito interessante que você comentou, né? E até em contato com outros concurseiros, fazendo entrevistas com aprovado, eu vejo que tão importante quanto você saber estudar é você se conhecer, né? Não achar que só porque o outro estuda 10 horas por dia, ou porque postou nas redes sociais que estudou 10 horas por dia, você também vai conseguir. Tentar se espelhar em outras pessoas talvez seja um erro, você tem que trazer isso para você, ver o que serve e o que não serve. Então, o autoconhecimento, eu acho que é a palavra-chave para ser um concurseiro de sucesso, né? Sim, sem dúvida. Evitar também muitas comparações com outras pessoas, né? Porque primeiro a gente não sabe se aquela pessoa está falando a verdade. Às vezes eu vejo alunos meus no programa de coaching que ficam um pouco preocupados com o desempenho deles em simulados, porque viram alguns candidatos com uma nota muito maior, né? E aí eu alerto eles para o seguinte, que tem que tomar cuidado para, primeiro, saber se aquela pessoa realmente teve aquela pontuação. Caso teve, a pessoa está de parabéns, ela está num nível bom, mas tem mais vagas no concurso, né? A pessoa tem que ir respeitando ali o limite dela, estudando da melhor forma possível, fazendo o melhor que ela pode, né? E se ela se preparar adequadamente, ela vai conseguir também ter um bom resultado no concurso. A gente batendo no histórico das últimas provas, né, para analista, para alguns cargos, houve a prova de redação. Então, como se preparar, né, para uma possível prova aberta, discursiva no certame? Aonde que deve entrar essa preparação? No ciclo mesmo? Deve se aguardar um pouquinho, sair depois que sai o edital? Qual é o momento certo para se começar a se preparar para uma prova de redação, uma prova discursiva? Sim. Bom, no concurso para analista teve redação, já para técnico em 2013 não teve.
Como a gente não sabe ainda como vai ser no próximo, né, a dica que eu dou com relação à preparação para a discursiva é que, como a gente está próximo do concurso, ela já deveria entrar, sim, no plano, no ciclo de estudo da pessoa. Então, ela teria que reservar um tempo ali. Caso você que está nos assistindo, você ainda não tenha feito nenhum curso de redação, eu aconselho que você faça, entendeu? Você vai assistir primeiro ali as aulas, as videoaulas do curso, e depois, na sequência, alguns cursos também oferecem a correção de redações, né? Que é importante a prática, para que a pessoa seja avaliada e veja como que está o desempenho dela, para não ter surpresas na hora lá da prova, né? Mas, basicamente, conciliar o estudo ali das matérias teóricas, né? Mas também reservar um tempo para a redação. É importante se preparar, sim, caso tenha essa redação no próximo concurso. Também não precisa se desesperar, pode ficar tranquilo. É só fazer uma preparação ali adequada, procurar um bom curso, entendeu? Um bom professor. E aí eu acredito que não teria grandes dificuldades, não, quanto a isso. A gente fala sobre preparação, muita gente pode achar, eu escrevo bem. Eu acho que hoje em dia a gente tem o vício, né, da escrita pelo celular, então às vezes a gente acaba escrevendo, abreviando, que não é para abreviar na hora da prova, e sem contar que a gente não precisa escrever o que a gente acha que está certo, a gente tem que escrever o que a banca quer ler. Exatamente. Dicas assim para você fazer uma boa redação, né? Muitas vezes você pegar alguma redação que foi bem avaliada, ou algum outro texto, geralmente editoriais de revistas, jornais ali, você consegue ver uma boa estrutura e, de certa forma, imitar aquilo ali, né? Quando você for fazer a sua prova, você procura imitar aquela estrutura. Outra dica, né? Você comentou de hoje em dia as pessoas, né, cada vez mais celular, WhatsApp, se comunicam ali abreviadamente, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E uma dica que eu acho assim interessante para escrever um bom texto é você se preocupar com quem vai ler aquilo ali. Muitas vezes eu acho que quem escreve mal é porque não está preocupado com quem vai ler, se aquilo está claro, se ela não teve dúvida, ela não corrige, ela não vai atrás de pesquisar se aquilo está bem escrito, né? Mas aí são técnicas para a pessoa poder melhorar a escrita dela, poder fazer uma boa redação, uma boa prova discursiva. E uma dica também, se não dá para ter um professor para que leia, que peça uma outra pessoa, que desde que tenha uma boa linguagem, né, uma boa escrita, leia também, né? Às vezes a gente está com um pensamento, escrevendo, a gente tira alguma palavra porque a gente está tão pensando naquilo que a gente está escrevendo, para a gente está tão óbvio que a gente está escrevendo, que às vezes a gente pula palavras e a gente nem percebe, né? Então, pedir outra pessoa para ler, seja uma pessoa que esteja estudando para concurso também, né? Trocar um e-mail, dar uma lida aí no que eu escrevi. Acho que é uma dica interessante também, né? Sem dúvida, isso vai ajudar bastante. Escreve ali a redação, né? Passa para outra pessoa para que ela possa ler e, de certa forma, ver se aquilo ali tá claro, né? Se você conseguir organizar bem as ideias, né? Eu acho que é o principal, às vezes, de uma redação de concurso. Eles querem avaliar isso, que você saiba organizar as ideias, né? E resumir elas ali no papel. Eu fiz questão de enfatizar isso, Yuri, para as pessoas que estão nos assistindo saber que se há condições, né, de ter um coach, de ter um professor para corrigir redação, ótimo, isso pode estreitar bastante o caminho, mas se não há outros métodos gratuitos, fáceis, que podem facilitar também a preparação, né? Como eu disse, vídeos no canal do YouTube do Estratégia, no canal dos próprios coaches, os artigos que vocês fazem, essa de escrever e pedir alguém para ler, então essa de achar que só quem tem dinheiro consegue se preparar bem e ser aprovado, é um investimento. Acho que a pessoa precisa saber disso, né? Que às vezes faz um investimento, mas que certamente com o primeiro salário, todo investimento já vai ser pago, né? Mas para quem não quer ou não tem condições no momento, existem formas aí de correr atrás de dicas a respeito do estudo e direcionamentos, né? Sem dúvida. Se você que está nos assistindo, se você tem condições de investir tanto em materiais, eu acho que é importante você procurar investir em materiais de qualidade, eles vão te ajudar na sua preparação. A gente está falando, é um investimento, né? Assim como também no programa de coaching, né? Se você tem condições, vale a pena, porque isso vai te ajudar na sua preparação. Mas caso você não tenha condições, ou então não tenha interesse em adquirir esses produtos, você pode também se organizar, né? Vai requerer um pouco mais de disciplina, mas por meio de vídeos gratuitos pelo canal do Estratégia e também dos coaches, como a Thaís falou, você consegue ali ter uma noção de como elaborar o seu plano de estudos, fazer o seu planejamento
distribuir as matérias. Inclusive, a Estratégia já disponibilizou um plano de estudo específico para o concurso do MPU, né? Isso aí já vai te ajudar bastante na sua preparação. Porque eu quero deixar claro que o objetivo desse vídeo aqui não é fazer um grande merchan da estratégia. Tanto que a gente fala de adquirir um bom curso, né? É óbvio que a gente pensa na estratégia quando fala isso, mas isso fica a critério de quem tá nos ouvindo, de quem está nos assistindo, melhor dizendo. E o que você acha, baseando aí, né, na sua experiência enquanto concurseiro e agora no contato, né, direto com pessoas que estão se preparando para os certames, o que você acha que são os principais erros de quem ainda não conseguiu alcançar a sua aprovação? Bom, vamos falar então dos principais erros, né? Acho que o primeiro deles é não distribuir o tempo adequadamente ali nas matérias, às vezes estudar muito tempo uma matéria só, aquela matéria que gosta mais, né? A gente tem essa tendência, se não controlar, não lutar contra isso, você vai acabar estudando um pouco mais aquelas que você tem mais afinidade, né? É importante se preparar bem em todas. Além disso, né? Às vezes também um erro que alguns alunos cometem, né? É sair pegando materiais desatualizados, materiais na internet, assim, às vezes sem saber a procedência. Tem que tomar muito cuidado com isso e buscar um material com a fonte de qualidade, um material atualizado. Eu acho seriam os principais erros, né? E no mais é a organização, né? Saber que o estudo ele precisa disso, né? A gente não consegue fazer, a gente está falando de concursos, editais com muitas matérias, então o planejamento ele é fundamental. E no caso do concurso do MPU, como ele está prestes a abrir, o edital está prestes a sair, aí na reta final, principalmente, o planejamento ele tem que estar adequado para que a pessoa não perca tempo ali estudando de forma errada, né? E consiga otimizar ao máximo os estudos, consiga realizar uma preparação com qualidade, para conseguir uma boa pontuação, para ser aprovado no concurso. Eu acho que é por aí. E espero que com esse vídeo e os outros que o Estratégia disponibiliza, você consiga se preparar bem, se preparar com qualidade. A gente já conversou um pouco sobre tudo, né? Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, que dicas você deixa, o que você aconselha para quem está se preparando aí para o concurso do Ministério Público da União? Bom, se você está já se preparando para o concurso da MPU, se é o seu sonho ser aprovado no concurso da MPU, continue focando nos seus estudos, procure ao máximo aproveitar o tempo que você tem para o estudo, evite ficar, de certa forma, perdendo tempo com notícias assim, mas se sair uma PEC, ou então se a Previdência aprovar ou não, não se preocupe com isso, continue focado no seu estudo, se dedicando ao máximo, entendeu? A gente sabe que estudar para concurso é difícil, é bem ralado mesmo, mas continue firme aí nos estudos, é um sacrifício que vale a pena. Também, para aquelas pessoas que ainda não se decidiram, não sabem ainda se vão fazer o concurso do MPU, analisem com calma, vejam se realmente é viável ou não, e caso seja também, inicie o quanto antes a sua preparação. O concurso está prestes a sair, né? E aí, como eu falei, é importante aproveitar essa oportunidade. Para quem está nos assistindo, né, quiser conferir os seus artigos, é só entrar no site do Estratégia, lá em Professores, procurar o nome do Yuri, clicar, vai ter um quadrinho, né? Você clica no nome dele, vai ter um quadrinho escrito artigos, então você consegue conferir todos os artigos do Coach Yuri. E nas redes sociais, quais você usa, como faz para te encontrar? Bom, peço aí que vocês me procurem lá no YouTube, né, Professor Yuri Moraes, no Facebook, Professor Yuri Moraes, e no Instagram também, pessoal. Em breve, eu estou sempre colocando ele dicas, né, e também elaborando vídeos sobre as matérias do concurso do MPU. Eu vou gravar mais vídeos falando especificamente das matérias, dando dicas aí para preparação, né? E é isso, é só seguir a gente lá e também, caso vocês tenham dúvidas, né, pode nos enviar também. O objetivo é ajudar vocês na sua preparação. Segue lá também a Thaís Mendes, lá no Instagram dela. E só complementando que a gente está falando de dicas, de artigos todos gratuitos. É acessar, tirar aí o que for de proveitoso, o que servir para cada um. E são tudo material gratuito lá no nosso site e no canal do YouTube. Exatamente. E assim, como eu falei até no começo, né, eu tive algumas aprovações, mas também tive reprovações, né? Eu espero que você que está nos assistindo, que
isso possa servir de motivação para você continuar os seus estudos, entendeu? Saber que é possível sim, basta você se preparar bem, se preparar com qualidade, né? E que em breve você esteja também podendo contar, né, sobre a sua história de vitória aí nos concursos, de história de aprovação, né? Superação por meio dos estudos. Eu desejo bons estudos, né, para quem está nos assistindo, que vocês continuem persistindo aí nessa batalha dos concursos públicos. Eu espero que em breve as pessoas que estejam nos assistindo nos mandem um e-mail aí falando que foi aprovado para que eu possa chamar aqui para poder dar entrevista, chamar o professor Yuri para conversar também, entrevistar junto comigo. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, Yuri? Não, só isso mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre o concurso do MPU, conferir outras entrevistas, conhecer os nossos cursos e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse nosso site estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau! Valeu.